ela se manifesta de diversas maneiras. Então, ela pode parecer muito como uma caspa, por exemplo. Então, surgem umas plaquinhas no couro cabeludo. Podem surgir placas pelo corpo, principalmente cotovelo, joelho, região acima do bumbum, são as áreas mais clássicas. A psoríase, ela pode dar nas unhas também. Então, às vezes, as pessoas tratam achando que é uma micose, vê aquela parte mais amareladinha, aquela massinha embaixo da unha e fala, é fungo. Na verdade, pode ser uma psoríase. Ela também pode acometer as articulações, causando artrite. Então, ela é uma doença que a gente tem que ter uma atenção especial, a gente tem que falar cada vez mais sobre ela. Por quê? Porque ela está muito associada com risco cardiovascular. O que isso significa? Caramba. Então, a pessoa que tem a psoríase ela é uma doença inflamatória. Então, ela está em autoinflamação. E, consequentemente, isso vai repercutir por todo o seu sistema, por todos os seus órgãos como um todo. Então, pacientes que têm psoríase, sabidamente, através de estudos, tem-se a evidência de que tem maior risco de ter um infarto, de ter um derrame. Então, é muito importante o tratamento para a gente diminuir o risco de ter essas complicações. Mas elas são como o quê? São umas manchas, é uma caspa, o quê? A gente descreve como placas. Então, vão surgir umas manchas meio elevadas, vermelhas, com uma descamação esbranquiçada. E a gente fala que ela tem uma cor até prateada. É mais comum na região assim dos cotovelos, joelho, mas também pode dar no couro cabeludo. Quando é no couro cabeludo, geralmente é mais na região que a gente fala de implantação. Então, nessas regiões da orla do couro cabeludo. Então, é uma doença que hoje em dia teve muita atualização sobre o tratamento. Então, antigamente se usava mais pomadas para tratar. Hoje a gente tem uma gama muito grande, foi um avanço muito importante no tratamento. E a gente tem pacientes que conseguem ficar realmente sem lesões se fizerem o tratamento de forma adequada. Entendi. E como a gente tá falando de placas, me veio caspa na cabeça. Eu já tive muita caspa. E eu acho interessante a gente tocar nesse ponto, porque eu vejo que muitos homens têm caspa e mulheres não têm tanta. Ou então, pelo menos, eu não percebi. Mas por que isso acontece da caspa ser muito mais assintosa de uma maneira geral nos homens e não nas mulheres? Então, a caspa, o nome técnico dele é dermatite seborreica. Uhum. Então, ela é uma doença que ela está associada à oleosidade. E nessa região do couro cabeludo, a gente tem receptores hormonais. Então, acaba que é mais frequente nos homens ou em mulheres que têm uma oleosidade muito importante no couro cabeludo. Então, é por isso que você percebe mais nos homens, mas é muito frequente também em mulheres. Mas a grande parte das vezes as mulheres tratam. Então, é por isso que não se vê muito. Os homens são mais largadinhas. Mas se você não tratar a caspa, o que vai acontecer de uma maneira geral? Principalmente sintomas. Então, o principal impacto da caspa é realmente sintoma. Então, coceira, os pacientes que têm caspa às vezes não conseguem nem usar roupa escura porque fica caindo aquele pozinho branco, isso incomoda. Mas a coceira, às vezes o surgimento de feridas, de estar ali tirando a caspinha. Então, é mais essa questão. Pode causar queda de cabelo isso? Pode. Então, assim, a queda de cabelo... Qual é o telefone mesmo que liga pra sua secretária? Então, vamos lá, 47. Então, a queda de cabelo associada à dermatite seborreica é pelo padrão inflamatório. Eu acho que a única coisa que você consegue pegar o homem na questão da vaidade, da estética, é na queda de cabelo. Que vai ficar careca aí ninguém quer, né? Se você falar para um homem que se ele tiver muita caspa e que se isso continuar, ele vai perder o cabelo, eu acho que você consegue encher a tua agenda completamente. Mas sim, ele aumenta muito por conta do padrão inflamatório. Aí ele acaba acelerando o ciclo de cabelo e ocasionando, né, a queda de cabelo. Tá, e a forma como você vai tratar isso de uma maneira geral, obviamente é legal procurar um dermatologista, tem que procurar um dermatologista, mas os shampoos daquelas marcas que levam Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, não resolvem a caspa de uma maneira geral, né? Normalmente eles conseguem controlar quando é muito fraquinha, quando tá mais Só associado quando é muito muito fraco, associado à oleosidade. Aí às vezes dá pra manter com esses shampoos que a gente encontra em supermercado, mas em outras situações a gente tem que entrar remédios mais com controlados, medicamentos né? mesmo. Medicamentos mais fortes, porque senão você fica num ciclo vicioso, né? E isso é legal de falar também, porque muitas pessoas acham que de uma maneira geral elas vão usar os shampoos básicos que você vê no dia a dia. Esse shampoo aqui é anti-caspa. Esse shampoo aqui ele vai te ajudar, mas se for realmente um caso muito agudo, não vai resolver, né? E agora, como última pergunta, a gente vê que todos os pacientes sabem que você surfa, que você adora surfar aqui em Florianópolis, foi por isso que você se mudou para Florianópolis.
E aí eu acho legal, como conscientização, você deixar para os teus pacientes, para as pessoas que acompanham os teus conteúdos, quais são os cuidados que você toma antes de praticar esportes ao ar livre? A gente falou muito sobre protetor solar, sobre sol aqui, só que o surf você tá com a cara no sol assim por 3, 4, 5 horas. Quais são os cuidados que você toma antes de surfar, por exemplo? A questão do surf é bem importante para todos os esportes aquáticos, escolher de forma adequada o protetor. Então eu vejo muitos pacientes que falam, eu estou usando aquele protetor que eu uso no dia a dia para surfar. Não. Pô, a gente tem que ter muito cuidado, porque grande parte deles não vão ser resistentes à água, principalmente para quem vai passar muito tempo lá na água, de 1 a 3 horas, 5 horas, não sei, o tempo de surf. Então tem que escolher o protetor de forma adequada, e aí nesse nicho, né, de protetores para a área aquática, a gente vai ter os protetores que vão ser indicados para aquilo, principalmente os que vão ter filtro físico. O filtro físico ele costuma ser mais resistente à água e acaba ajudando mais. Outra coisa que eu acabo utilizando, isso daí já fica uma dica principalmente para as mulheres, né? Quanto mais a gente fica na água, principalmente no mar ali, com sal, tanto o sol, a gente acaba danificando muito a fibra capilar. Então, existem produtos que a gente utiliza antes de entrar no ambiente aquático para proteger mais essas fibras, principalmente da radiação, para diminuir a perda de proteína, porque o cabelo nada mais é do que proteína. Então, quanto mais a gente vai agredindo essa fibra com o sol e o mar, ele vai perdendo a proteína, ele vai ficando ressecado, vai ficando quebradiço. Então, existem produtos que a gente utiliza para proteger e depois também sempre fazer o cuidado adequado. Então, usar uma máscara de hidratação, que isso vai ajudar muito no cuidado com o fio. E usar roupas. Então, as roupas de proteção vão ser bem importantes. Uma coisa que é bem importante até falar sobre doenças associadas a isso. Então, a gente vê muito a incidência elevada do melasma nas pacientes que surfam. O que é o melasma? Ela é uma doença de pele que vão surgir manchas nessa região da face, pode surgir na testa, existe também o melasma extrafacial, que é fora da região da face, que vão surgir manchas acastanhadas. E ela não é só uma mancha, ela é uma doença de pele que tem um processo inflamatório. E quanto mais tempo você fica exposto ao sol, maior a chance do surgimento dessa mancha. Uma outra coisa interessante eu tenho melasma, vou pegar sol e vou passar protetor solar no rosto e pegar sol no resto do corpo. Não adianta, porque quando a gente pega sol no restante do corpo, a gente vai estimular a produção de um hormônio que aumenta a produção de melanina e acaba que o melasma vai piorar da mesma forma. Então, quando for se expor ao sol, tem que proteger a pele como um todo. E aí, usar roupas de proteção, usar chapéu. O chapéu acaba sendo mais indicado do que o boné, mas existe boné também com a proteção auricular, que ajuda bastante, que é a proteção da região da orelha, para diminuir o risco de queimadura nessa região. Entendi. Eu acho que, de uma maneira geral, assim, serve para todos os esportes ao ar livre que você praticar. Só que o surf, nesse caso, como você vai estar no mar e você vai precisar também passar esse protetor que tenha a resistência à água para que você não perca, é muito importante deixar isso como recado. Mas eu acho que é isso, Elaine. Acho que você conseguiu zerar a minha pauta em tempo recorde. Vou ter que aumentar o número de perguntas da próxima vez. Se eu encontrar uma profissional tão qualificada quanto você, que consiga responder as perguntas tão bem, mas tão rápido também. Mas enfim, te agradeço muito pela participação. E por último, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera e dizer por que as pessoas do outro lado deveriam começar a te seguir e acompanhar seus conteúdos. Então, primeiro fator é a produção de conteúdo, principalmente para conscientização. Então, se você tem dúvidas sobre como cuidar da pele, sobre algumas doenças, quando suspeitar de câncer de pele, lá no meu perfil você vai ver bastante informação sobre isso. Esse ano o meu foco vai ser bem importante lá no meu perfil, para cada vez produzir mais conteúdos que sejam úteis para vocês. E também eu sempre estou aberta aos feedbacks. Então, para mim, isso é bem importante. Então, quando vocês olham as minhas publicações, se quiserem mandar, doutora, fala sobre isso, fala sobre aquilo, eu adoro, porque eu acho que o mais importante é o que é importante para vocês. E é esse meu objetivo no Instagram. Legal, muito legal. Doutora Elaine, muito obrigado pela participação. Foi muito gratificante ouvir você falar sobre tantas doenças da pele, aprender tanto contigo, realmente foi muito legal. Eu não fazia ideia da quantidade de coisa que a gente poderia conversar nesse podcast. Realmente, eu acho que foi muito bom, não só para quem está do outro lado da tela, mas para o apresentador também, que aprendeu muito e que vai ligar para sua secretária quando acabar esse podcast. Eu te agradeço pela audiência até aqui e
dois recados, na verdade, para você não esquecer. Primeiro, caso você tenha algum outro profissional aqui em Florianópolis, ainda estou aqui em Florianópolis, a gente vai gravar pelo menos uns 7 episódios aqui durante esse período, aqui de janeiro. Se você tem algum outro profissional que você queira indicar, que você acha que seja tão capacitado quanto a doutora Elaine para estar aqui também no programa, entre em contato pelo Instagram oficial do podcast Bússola Profissional, coloca o link lá e a gente vai entrar em contato com esse profissional para ver se realmente faz sentido de ambas as partes para que ele participe do nosso programa e traga o conhecimento dele também para vocês. E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde ou até empresário de uma outra área que queira entrar na internet, começar a entrar no marketing digital de uma maneira para que você produza conteúdo de conscientização também, assim como a doutora Elaine, para que você consiga captar pacientes ou então clientes pelas redes sociais. Entre em contato comigo pelo Instagram mktdpacheco e aí a gente pode conversar um pouco sobre como a gente pode te colocar nesse mundo para que isso se torne também um canal para você que está aí do outro lado, beleza? Eu acho que eu fico por aqui e volto em alguns dias com mais episódios, porque é uma temporada bem longa aqui de episódios em Florianópolis, mas vamos estar sempre voltando aqui para gravar com profissionais muito qualificados, assim como a doutora Elaine. Tá? Eu fico por aqui. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.